Nesta aula de hidrostática, nós agora vamos falar sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz respeito da força de um fluido sobre um corpo que está imerso dentro do fluido. A gente sabe que o fluido exerce uma pressão sobre a superfície do corpo, mas o legal é que a força resultante devido à pressão em todos os pontos do corpo vai ser uma força resultante que vai ser sempre vertical e dirigida para cima. Essa força resultante é o empuxo, né? E tem uma fórmula muito simples para essa força, certo? Esse empuxo vai ser igual ao peso do líquido que ocuparia o volume onde está o corpo, certo? O corpo, quando entra dentro do líquido, ele desloca uma porção do fluido, ele ocupa um espaço que seria ocupado por uma porção do fluido, e ao fazer este deslocamento, o fluido vai fazer uma força sobre este corpo, que é o empuxo, e que vai ser igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. É o peso do líquido que entraria nesse volume do corpo, certo? Então agora a gente vai explicar qual que está atrás do princípio de Arquimedes, por que é assim, por que tem essa força e sempre vai ser vertical e para cima, né? Certo? Então a gente já viu que para mantermos o equilíbrio hidrostático, a gente toda porção do fluido tem que estar em equilíbrio, as forças se anulam. E as forças sobre um fluido, uma porção do fluido, pode ser o peso do próprio fluido, né, dessa porção do fluido, mas tem a força devido às pressões em volta dessa porção do fluido, certo? Então, aqui, por exemplo, isso a gente já viu numa aula anterior, mas eu vou rever isso com vocês aqui. A gente tem uma porção do fluido aqui em linhas pontilhadas, né, aqui dentro temos um fluido, né, uma porção do fluido. E sobre essa porção, o resto do fluido exerce uma pressão sobre esse volume, né? Essas são as forças internas devido às pressões. Além dessas forças internas, a gente tem uma força externa sobre essa porção do fluido, certo? Que vai ser a força de gravidade, é o peso do líquido, né? Certo? O peso do líquido, que vai ser a massa do líquido, né? Vezes G. Líquido, estou falando dessa porção do fluido dentro deste volume, certo? É a massa do líquido que está aqui dentro, vezes G é o peso dele. E para que esta porção do líquido esteja em equilíbrio, as forças têm que se anular e o peso tem que se anular junto com a força das pressões, certo? Então, para o equilíbrio, a gente viu, né, que a soma das forças tem que ser zero, a soma das forças internas com a soma das forças internas tem que somar zero, ou seja, a soma de todas as forças internas tem que ser igual ao negativo, né, da soma das forças externas. Neste caso, a única força externa é a força de gravidade, é o peso, né? Então, a soma das forças internas tem que ser menos o valor da gravidade. Então, se a gravidade é dirigida para baixo, a soma das forças internas tem que ir para cima para anular a gravidade e manter esse fluido em equilíbrio. Isso a gente viu. Então, que a soma de todas as forças internas tem que dar uma força resultante que é vertical e para cima, certo? É por isso que as pressões do lado de baixo são maiores, para que a pressão do lado de baixo supere a pressão do lado de cima e a resultante seja uma força vertical para cima, certo? Esse equilíbrio hidrostático está por trás da noção de que a pressão tem que ser maior no fundo e menor no lado de cima, certo? Mas então, a soma das forças internas, né? A soma das forças, as forças devido às pressões, é vertical e para cima, né? Certo? E tem que igualar ao peso do líquido, ou seja, é a massa do líquido vezes G, e é vertical para cima.
certo? Essa é a força resultante devido às pressões sobre esse volume, certo? Agora, este volume é uma porção do líquido, né? Mas a gente pode imaginar que dentro desse volume, a gente tira todo o fluido, o líquido, e coloca um corpo sólido, outro material, né? Um- uma, uma pedra, digamos, ou um pedaço de aço, certo? Então, quando a gente retira, troca, em vez de líquido, dentro deste volume, outro material, o que está aqui dentro, o fluido que está do lado de fora, ele não percebe o que está aqui dentro. Então, o fluido vai continuar exercendo as mesmas pressões quando a gente considera que este corpo, este espaço aqui está preenchido por outro material, certo? E então, quando a gente tem eh, que esse volume está preenchido por outro material, a gente ainda tem o mesmo conjunto de pressões, certo? Pressões menores do lado de cima, pressões maiores do lado de baixo, e elas vão gerar uma força resultante que vai ser vertical e para cima, certo? Essa força resultante é o empuxo, certo? É porque o líquido que está dentro, desculpa, o líquido que está fora, ele não percebe que dentro desse espaço não tem água. É, é porque o líquido de fora tenta equilibrar a massa de água que estaria dentro deste volume. Então, para equilibrar o peso da água dentro, o líquido de fora exerce uma força resultante, né? Que é vertical e para cima, que é esta aqui. Esta soma de forças que vai ser vertical e para cima é o empuxo. E vai ser igual à massa do líquido dentro desse espaço, certo? Vezes G, ou seja, vai ser o peso do líquido deslocado, ok? Então, o empuxo vai ser o peso do líquido deslocado, ou seja, é o peso do líquido que entraria dentro deste volume, se não fosse esse sólido e fosse outro, ou estivesse preenchido do fluido, certo? O empuxo, então, é a massa do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade, né? A massa do líquido deslocado é a massa do líquido que entraria aqui dentro desse volume. Então, essa massa do líquido vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume. E neste caso é o volume do corpo. É o volume deslocado pelo corpo. Tá? Então, esta aqui é a fórmula do empuxo. É, se vocês não querem lembrar toda a fórmula de que o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume deslocado pelo corpo vezes a aceleração da gravidade, né? É densidade do líquido vezes volume do corpo deslocado pelo corpo vezes a aceleração da gravidade. É mais simples lembrar simplesmente que o empuxo é o peso do líquido deslocado, certo? É o peso do líquido que entraria dentro desse volume do corpo. Isso que é o empuxo. E por que temos esse empuxo? É porque o resto do fluido não percebe o que está dentro do corpo, dentro deste volume. O fluido exerce a mesma pressão sobre esta superfície como se aqui dentro estivesse uma porção do fluido, certo? Como antes, né? Então o fluido tenta equilibrar essa porção do fluido e exerce uma força resultante que é vertical para cima, que se iguala ao peso do líquido dentro dessa região, certo? Agora, se a gente considerar outro corpo, eh, o fluido não percebe que aqui dentro temos outro corpo de outro material, ele
o fluido fora, né, só enxerga a superfície, o lado de fora desse volume, e continua exercendo a mesma pressão, e portanto continua querendo equilibrar o peso do líquido que está dentro desse volume, que estaria dentro desse volume, certo? Então, isso que eu empuxo é a força resultante devido ao resto ao líquido sobre um corpo que está dentro dele. E essa força resultante, não interessa o formato do corpo, sempre vai ser vertical e para cima, e vai ser igual, o valor dela, né? É o peso do líquido deslocado, ou seja, o peso do líquido que entraria dentro deste volume do corpo. Vai ser, portanto, a massa do líquido deslocado vezes G, e a massa do líquido que entra aqui é a densidade do líquido vezes o volume do corpo. Ok? E esta fórmula do empuxo, então, ela nos serve para entender de por que os corpos boiam, alguns corpos boiam, né? E alguns corpos flutuam, afundam, certo? Então vamos analisar isso aqui, né? Por exemplo, a gente tem aqui dois casos, né? Aqui a densidade do corpo, digamos. Essa é a primeira situação. A densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, ok? Vai ser esse caso aqui, digamos. E sobre este corpo, a gente tem então que existem forças. Uma é a força da gravidade, né? Que tenta levar ele para baixo. E outra é a força de empuxo, né? Que tenta levar o corpo para cima. Ok? Então a gente tem o empuxo devido ao líquido, né? E a gente tem o peso do corpo. Só que o peso do corpo a gente pode colocar como a massa desse corpo, né? Vezes G. Ou seja, o peso dele vai ser a densidade do corpo vezes o volume dele, né? Então aqui a gente tem o peso desse corpo. O empuxo, por outro lado, o empuxo vai ser o peso do líquido deslocado. O empuxo, então, vai ser a densidade do líquido vezes o volume do corpo, né? Porque todo o corpo está dentro, então ele deslocou todo este volume do líquido. O empuxo vai ser a densidade do líquido, o volume do corpo vezes G, certo? Para que o corpo flutue, a gente precisa que o empuxo seja maior ao peso do corpo. Se acontece o contrário, se o peso do corpo é maior que o empuxo, ele afunda, né? A gente vê daqui, né, que o peso do corpo e o empuxo, eles dois têm os mesmos termos aqui. Volume do corpo vezes G, volume do corpo vezes G. A única diferença é que o peso está relacionado com a densidade do corpo e o empuxo está relacionado com a densidade do líquido. Então, a gente vê que se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, este termo daqui vai ser maior que este termo aqui. Então, nesse caso, o peso vai ser maior que o empuxo. Como a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, a gente está tendo que este termo aqui, o peso do corpo, vai ser maior que o empuxo. O peso do corpo supera o empuxo e o corpo afunda, então. Isso acontece porque o corpo é mais denso que o líquido, que o fluido, certo? O corpo mais denso, ele vai afundar porque o peso dele supera o empuxo. E o contrário vai acontecer quando a gente tem um corpo que é menos denso que o líquido, menos denso que o fluido. Se o corpo for menos denso, a gente vai ter que o peso vai ser pequeno e o empuxo vai ser grande. O empuxo, então, vai superar ao peso do corpo. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido,
Pelo mesmo argumento, a gente ainda vai ter esta força, este peso do corpo, e este sempre vai ser o empuxo, né? Então, neste caso, em que a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, este termo é menor que este termo, então o peso vai ser menor que o empuxo. O empuxo, então, vai ser maior que o peso do corpo, então o corpo flutua, né? Então, essa fórmula de Arquimedes do empuxo nos ajuda a entender por que os corpos, alguns boiam e alguns flutuam, alguns afundam. Bem, agora então vamos aplicar o princípio de Arquimedes para a questão 15 da nossa lista de exercícios. Bem, aqui se diz então que temos um cubo de gelo de massa de 9,70 gramas, né, que está flutuando em um copo de 420 centímetros cúbicos completamente cheio, né? Esse aqui é o desenho. O copo está completamente cheio e temos um cubo de gelo flutuando acima, né, na superfície. A tensão superficial da água e a variação da densidade com a temperatura são desprezíveis e se pedem 4 itens, A, B, C e D. Primeiro se pede qual que é o volume da água deslocado pelo cubo de gelo, certo? Este cubo de gelo ele vai ficar flutuando na superfície com um lado de fora e um lado de dentro, e se pede o volume do lado de dentro, né? Qual o volume que o gelo ocupa e que ele desloca então o líquido, né? O volume que está aqui é o volume que o gelo deslocou de líquido, né? Então se pede isso, o volume de água deslocado pelo cubo de gelo, este volume aqui tracejado. Na questão B, no item B, se diz, depois do que o gelo se fundiu completamente, a água transborda, é a pergunta, e se transborda, se pede qual que é o volume de água que transborda, certo? Em caso negativo, se pede explicar, e a gente quer entender então o que acontece quando a gente faz esse gelo se fundir e virar água líquida, né? Essa água vai ficar acima da água, o gelo em forma líquida vai fazer que o copo transborde, que fique no mesmo nível ou que ele desça, né? Que o nível da água desça. A gente não sabe, né? A gente tem que fazer essa conta para entender. E depois se pede no item C supor que a água do copo agora é água salgada, né? Este gelo continua sendo gelo de água doce, mas a água seria salgada no item C. Se dá a densidade da água salgada, 1050 kg por metro cúbico, né? É mais densa que a água doce. E se pede saber qual que é o volume depois, deslocado aqui do gelo de água salgada, né? Se pede então aqui qual que é o volume que o gelo ocupa dentro da água salgada. E no item C se pede qual que é a água que transborda, a quantidade de água que transborda quando o gelo se derrete acima da água salgada. Antes de começar a questão, eu queria comentar uma coisa, né? Que, como vocês estão vendo aqui, o gelo está flutuando acima da água. Isso acontece porque o gelo tem uma densidade menor que a densidade da água. O gelo flutua porque ele é menos denso, né? A gente viu isso agora. E essa é uma propriedade estranha dos materiais, né? Normalmente, quando uma substância ela fica sólida, ela é mais densa, certo? Então, o mais denso é o sólido, quando é líquido é menos denso e quando é gás é menos denso ainda, certo? Mas se você tem uma substância que é líquida e solidifica ela, cristaliza esse líquido, a substância sólida é mais densa normalmente. Isso não acontece com a água. A água, quando ela fica líquida, ela não fica mais densa, não fica mais rígida, ela fica menos densa. A densidade da água sólida, o gelo, é menor que a densidade da água líquida. Isso é uma curiosidade da água, certo? É uma propriedade
única da água e ela serve para que quando um lago congele, ele comece a congelar do lado de cima, porque o gelo que é sólido, fica mais frio, começa a flutuar e vai concentrando-se nas camadas superiores. Outra coisa importante é aqui sobre água salgada. A água salgada tem uma densidade maior que a densidade da água doce, certo? A água de mar, né? Ela tem uma densidade maior que a água doce porque é salgada, né? E as sales fazem com que a densidade aumente. E como a gente viu do princípio de Arquimedes, o empuxo depende da densidade do líquido, do volume deslocado de água, de líquido deslocado e da aceleração da gravidade. Mas se a gente tem um líquido com densidade maior, a gente tem que o empuxo aumenta, certo? Porque ele depende da densidade do líquido. E se você tem então um corpo que flutua em água doce e o mesmo corpo flutua agora em água salgada vai exercer um empuxo maior porque ela é mais densa. Então ela tenta a fazer boiar mais os corpos, né? Bem, então agora sim vamos fazer esta questão e vamos primeiro entender qual que vai ser o volume deslocado pelo gelo, certo? Sobre água doce. A gente precisa este volume, certo? Esse volume deslocado. Só que neste caso a gente tem que o empuxo devido ao fluido, né? O empuxo está se equilibrando com o peso do gelo, certo? Eles estão em equilíbrio e por isso que o gelo está flutuando aí. Então o peso do líquido se equilibra com o empuxo e como a gente tem a massa de gelo, a gente tem o peso e como o peso tem que se igualar ao empuxo, a gente com isso temos como calcular o volume deslocado, certo? Pelo equilíbrio do gelo, temos que o empuxo se equilibra com o peso do gelo. O empuxo é a densidade da água, né? Densidade do líquido, vezes o volume deslocado pelo gelo, que é o volume que a gente quer, vezes a aceleração da gravidade, né? Isso é tudo é um empuxo aqui. E esse empuxo tem que se igualar ao peso do gelo, que é a massa de gelo, vezes a aceleração da gravidade. Bem, essa aceleração da gravidade vai embora dos dois lados, né? E a gente tem então que o volume deslocado, o volume deslocado pelo gelo, vai ser a massa do gelo dividido pela densidade da água. Só que a massa de gelo é 9,70 gramas e a gente sabe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O volume deslocado então vai ser 9,70 centímetros cúbicos, né? Este aqui é o volume deslocado pelo gelo, né? É o volume do gelo que está dentro da água, né? Bem, então agora esse é o item A, né? É o volume que está deslocado pelo gelo. E agora vamos fazer a parte B. A parte B se pede saber se quando este gelo aqui se derrete, né? Vira líquido, se quando esse gelo se derrete, a água vai transbordar fora deste copo ou não. Ele está completamente cheio. Então, o que acontece é que a gente tem esta massa de gelo aqui no início, certo? E a gente tem um certo volume do gelo. E quando ele derrete, certo? Ao derreter, a gente não vai ter uma massa de água e outro volume, certo? Da água. Ou vou colocar assim, volume do gelo líquido, certo? A massa de gelo que a gente tinha antes vai ser a mesma quantidade da massa da água que a gente tem depois, só que agora
a água já não está mais sólida, é líquida, né? Mas a massa não se perde nessa fusão do gelo, né? O que sim acontece é que o volume não vai ser o mesmo. O volume do gelo, quando ele é sólido, tem um valor, e quando é líquido, o volume é um valor menor. Por quê? Porque a gente sabe que o gelo tem uma densidade menor que a densidade da água. Ou seja, quando ele derrete, ele estaria aumentando sua densidade, né? Agora, ele tem uma densidade que é a densidade da água aqui, certo? Antes tinha uma densidade que é a densidade do gelo. Quando ele se derrete, ele vira líquido, e quando é líquido, ele tem uma densidade maior. E ao ter uma densidade maior, ele está mais compactado. Então, a mesma massa de gelo, agora na forma líquida, vai ocupar um volume menor, porque vai estar mais denso, né? Certo? Então, esse é o primeiro ponto. A densidade do gelo é menor que a densidade da água. Então, o volume do gelo líquido agora, né? Quando ele derrete, vai ser menor que o volume do gelo antes, né? Antes ele tinha todo este volume, né? Todo este volume. Depois ele ocupa um volume menor. Mas a massa do gelo derretido, do gelo líquido, né? Não vai ser menor, vai ser a mesma massa de gelo que a gente tinha antes. É a mesma água, só que agora está mais compactada, está líquida, né? Mas o conteúdo continua sendo o mesmo, a massa é a mesma. Então, com isto, a gente tem como calcular o volume do gelo na forma líquida aqui. A massa de gelo líquido, né, vai ser a densidade de gelo líquido, ou seja, a densidade da água, vezes o volume do gelo agora na sua forma líquida, né? A densidade do gelo líquido, ou seja, a densidade da água, vezes o volume dele, vai dar a massa, né? E isto tem que ser igual à massa de gelo que a gente tinha antes. Ou seja, o volume do gelo derretido, o volume do gelo na sua forma líquida agora, vai ser a massa de gelo dividido pela densidade da água. A massa de gelo é 9,7 gramas, né? E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, o volume do gelo líquido também vai ser 9,70 centímetros cúbicos. É exatamente o mesmo valor que a gente obteve para o volume deslocado pelo gelo, né? Ou seja, este volume daqui, o volume deslocado, a gente provou que é 9,70 centímetros cúbicos. E a gente está vendo deste item B que quando o gelo, que é maior que na sua versão sólida, né? O gelo ocupa um volume grande. Quando ele se derrete, ele diminui de volume e ocupa um volume que vai ser exatamente 9,70 centímetros cúbicos, né? Estas expressões, o volume deslocado é massa de gelo sobre a densidade da água, é a mesma coisa que o volume do gelo na sua versão líquida, o volume de gelo derretido, a massa de gelo sobre a densidade da água. Isso quer dizer que quando o gelo, se a gente tira este pedaço de gelo daqui, retira ele deixa um espaço que é este volume aqui livre, né? Só que quando ele se derrete, ele vai virar líquido, água líquida, e vai ocupar o mesmo volume que ocupava este espaço livre. Então, quando o gelo se derrete, ele, na sua versão líquida, derretida, né, não vai ocupar um volume maior que o disponível. Né? Quando a gente tira este gelo, deixa este vácuo, né, este vazio, que será exatamente o espaço que ele precisa quando ele já derreteu.
Ou seja, quando ele derrete, ele vai ocupar exatamente este volume daqui e a água não vai transbordar, ela vai ficar no mesmo nível, certo? Se o volume do gelo na sua versão líquida, né, não fosse 9,7, fosse 5, digamos, 5 centímetros cúbicos. Nesse caso, a gente teria o seguinte, né? O volume deslocado disponível é 9,7. Quando a gente tira o gelo, derrete, e se ele ocupasse um volume de 5, ele não ocupa todo este volume disponível, ocuparia um volume menor. Então, ocuparia só uma porção daqui, certo? E deixaria um espaço disponível. Então, nesse caso, o nível da água desceria, ficaria menor, certo? Se o volume do gelo líquido, né, não fosse 9,7, fosse 15, então ele precisa mais volume do que o disponível, né, certo? Quando ele se derrete, ele deixa este volume disponível de 9,70. E se ele, quando ele se derrete, ele precisasse de 15 centímetros cúbicos, ele preencheria este volume de 9,7 e faltaria. Então, nesse caso, ele transborda. Mas neste caso que a gente está vendo, água é doce e gelo normal, né, de água doce. Quando o gelo se derrete, mesmo o copo estando completamente cheio, o gelo se derrete e não joga fora, o copo não transborda água, também não desce, fica no mesmo nível, certo? Isso é muito interessante no caso do gelo, né? Bem, então a gente está vendo que o volume do gelo na sua versão líquida é 9,70 centímetros cúbicos, que é exatamente igual ao volume que ele deslocava dentro da água, 9,7 centímetros cúbicos. Ou seja, se a gente tira o gelo, deixa um volume disponível dentro da água de 9,70. Quando a gente tira o gelo, se ele se derrete e a gente coloca de novo o gelo derretido dentro da água, ele vai utilizar o gelo na sua versão líquida, vai ocupar um volume de 9,70 centímetros cúbicos, que é exatamente o volume disponível que ficaria se a gente tirasse o gelo, certo? Ou seja, quando o gelo se derrete, ele vai ocupar um volume que vai ser exatamente o volume que ele ocupava antes dentro da água. E, portanto, a água não transborda e fica no mesmo nível, né? Fica exatamente horizontal, completamente cheio o copo. Agora vamos fazer o item C e se pede o volume deslocado pelo gelo, né? Só que agora ele está imerso em água salgada e a água salgada tem uma densidade de 1050 kg por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1,05 gramas por centímetro cúbico, ok? E se pede o volume deslocado pelo gelo, né? E a gente agora vai utilizar de novo, né? Que esse gelo está flutuando em equilíbrio na superfície da água salgada. Como está em equilíbrio, o empuxo da água salgada, então, vai se igualar ao peso do gelo. O empuxo da água salgada vai ser a densidade do líquido, né? Que vai ser a densidade da água salgada, então, vezes o volume deslocado pelo corpo, que é o que a gente quer, vezes a aceleração da gravidade. Isso é um empuxo. E o peso do gelo, né, é a massa do gelo vezes a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade pode ir embora aqui. E a gente tem então que o volume deslocado pelo gelo na água salgada agora vai ser a massa do gelo dividido pela densidade da água, mas é água salgada neste caso, certo? A gente divide a massa pela densidade da água salgada e temos então um volume deslocado.
a massa é 9,70 gramas, né? A massa do gelo. E a densidade de água salgada é 1,05, né? Aqui então temos que o volume deslocado pelo gelo é 9,70 dividido por 1,05, né? Então isto vai ficar 9,24 centímetros cúbicos, ok? Antes a gente tinha que o volume deslocado era 9,7 centímetros cúbicos porque ele estava dentro da água doce, que tinha densidade 1. Neste caso, a densidade é mais do que 1, então o volume não é 9,7, é menor, é 9,24, certo? Então, este volume é o volume que o gelo está ocupando dentro da água salgada. Ele ocupa um volume menor. Por que um volume menor? Porque a água salgada faz um empuxo maior, porque é mais densa. Como é mais densa, este volume deslocado é menor, certo? Esse aqui é o volume deslocado pelo gelo na água salgada. Se a gente tira o gelo da água salgada, ele vai deixar um espaço disponível então de 9,24 centímetros cúbicos. Se agora a gente pega esse gelo retirado, derrete ele, quando ele derrete, ele ocupa um volume, o gelo líquido, né? Ocupa um volume de 9,70 centímetros cúbicos, né? Quando ele é derretido, certo? O gelo quando vira líquido utiliza um volume de 9,70 centímetros cúbicos, ok? Então se a gente tira o gelo, ele deixa um buraco, um vazio de 9,24. Ok, a gente tira o gelo, derrete e coloca esse gelo derretido de volta. Só que a gente deixou um espaço disponível de 9,24 e quando colocamos a água do gelo derretido é 9,70 centímetros cúbicos de água. É mais do que o disponível que a gente tinha. Então quando o gelo se derrete acima da água salgada, ele derretido vai ocupar mais volume do que ele tinha disponível. Então, neste caso, a água transborda, ok? No caso da água salgada, do gelo na água salgada, temos que a água transborda. E o volume que transborda, né, vai ser a diferença. O gelo derretido precisa de 9,70, mas ele deixou um volume disponível de 9,24. Portanto, ele vai precisar de transbordar 0,46 centímetros cúbicos. Então essa seria a solução para este problema. O gelo ao derreter, ele transborda na água salgada 0,46 centímetros cúbicos, mas na água doce, se ele se derrete, o gelo doce na água doce, ele não muda o nível, nem transborda nem desce o nível, fica exatamente igual. Para continuar esta parte de princípio de Arquimedes e empuxo, a gente vai fazer esta questão número 19. E aqui se diz que temos um densímetro constituído por um bulbo esférico e uma haste cilíndrica, cuja seção reta possui área igual a 0,4 cm², como mostrado na figura. Ok, este aqui é um densímetro. Ele tem um bulbo esférico, que é esse aqui, com um peso no fundo, e é uma haste cilíndrica, né? Certo? O densímetro é um aparato que serve para medir densidade de líquidos. Você coloca ele para flutuar acima de um líquido e, dependendo da escala, ele indica qual é a densidade do líquido onde ele está. Se você coloca no óleo, ele vai dar um valor, se coloca na água, vai dar outro valor, né? Dependendo da escala que fica fora do líquido. Ok? Então, este densímetro tem uma área transversal, é uma seção cilíndrica, né?
de área transversal 0,4 centímetros quadrados. E o volume total se diz que é 13,2 centímetros cúbicos, o volume de todo o aparato, né? Certo? Se diz que quando este densímetro está imerso na água, neste caso, aqui, né? 8 centímetros da haste ficam para fora da superfície, então esta altura H1 é 8 centímetros. E quando ele é imerso dentro de um fluido orgânico, que este fluido aqui verte, fica uma altura H2 de 3,2 centímetros fora da superfície. Ok? E com estas informações, né, você pede a densidade do fluido. Então a gente tem estes dois casos. O densímetro dentro da água aqui, certo? Com uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E aqui o densímetro dentro de outro fluido, um fluido orgânico, se diz, né? E se pede a densidade deste fluido. Quanto que é ela, né? Bem, então isso tem a ver, essa diferença entre que aqui fica para fora 8 centímetros e aqui somente fica 3,2 centímetros. Essa diferença de flutuação do densímetro tem a ver com a densidade, né? O densímetro vai flutuar mais em líquidos de maior densidade, né? Então a gente está vendo que aqui ele está flutuando muito, ele está saindo muito da água, né? Ficam 8 centímetros para fora, é porque a densidade da água vai ser maior, né, do que a densidade deste fluido, né? Neste fluido, o densímetro afunda mais. Isso quer dizer que a densidade desse fluido vai ser menor que a densidade da água, certo? Se o líquido é muito denso, os corpos flutuam bastante. Se o líquido for pouco denso, os líquidos afundam bastante. Ok? Então, essa diferença de alturas simplesmente já nos diz que a gente esperaria que a densidade do fluido vai ser menor que a densidade da água. Bem, a gente espera então que a densidade do fluido orgânico seja menor que a densidade da água, mas queremos saber quanto que é exatamente o valor da densidade desse fluido. Para isso, a gente vai utilizar esta situação e o princípio de Arquimedes. A gente sabe que pelo equilíbrio, esse densímetro está flutuando, né? E ele está em equilíbrio. A gente sabe que pelo equilíbrio o empuxo tem que se equilibrar, igualar ao peso do densímetro, né? Certo? Aqui eu vou chamar de um empuxo 1 e vai ser igual ao peso do densímetro. E o empuxo nesta situação tem a ver com a densidade do líquido, que é a água, o volume deslocado, que vai ser este volume V1, e a gravidade, né? A gente sabe pelo princípio de Arquimedes, né, que o empuxo tem a ver com a densidade do líquido, neste caso é a água, vezes o volume deslocado pelo líquido, pelo corpo, né? Essa parte aqui, simplesmente, V1, vezes a aceleração da gravidade, isso vai ser o peso do densímetro. Bem, aqui nesta situação a gente vai ter a mesma coisa, só que a gente vai ter outro empuxo, um empuxo 2 nesta situação. Mas aqui também o empuxo do líquido orgânico tem que compensar o peso do densímetro, né? Só que o empuxo aqui vai ser a densidade do fluido, né? Que é este fluido orgânico, vezes o volume deslocado pelo corpo, né? E o volume que o corpo desloca, neste caso, vai ser este volume V2 aqui, certo? O volume V2 é o volume deslocado, vezes G, todo este lado aqui é o empuxo, e isso aqui tem que ser então o peso do densímetro. Como em ambos os casos o peso do densímetro é o mesmo, a gente pode igualar então o empuxo E1 com o empuxo E2. Só que falta estes volumes V1 e V2, né? Para isso a gente vai utilizar que a área desta haste aqui, que é uma haste cilíndrica, a área é 0,4 centímetros quadrados,
E esta altura aqui, neste caso, é 3,2 e esta altura aqui é 8 centímetros, certo? Aqui temos uma área A. E com esse valor da área, a gente pode calcular o volume do lado de fora. E como a gente tem o volume total do densímetro, então temos, tirando o volume do lado de fora, a gente tem o volume V1 e o volume V2, certo? Então isso que a gente vai fazer agora. Temos que o volume V1 vai ser o volume total, né? 13,2 centímetros cúbicos, menos o volume que está do lado de fora. E o volume do lado de fora, neste caso, é o volume deste cilindro. É a área vezes a altura, né? E a altura é H1 para esse volume V1. Neste caso, para o volume V2, a gente tem que o volume V2 vai ser o volume total, menos o volume deste cilindro, que tem uma altura H2. Então vai ser o V2, o volume total, menos área vezes H2. E com estas informações, então a gente já pode calcular a densidade do fluido orgânico, né? A gente tem que o peso do líquido, ou melhor dito, o peso do densímetro, é o mesmo nas duas situações. É igual à densidade da água, vezes V1 vezes G, certo? O empuxo é 1 e tem que ser igual ao empuxo E2 também. A densidade do fluido vezes o volume V2 vezes G. Então a gente vai igualar estes dois termos, ele vai embora com esse aqui. A gente pode obter então que a densidade do fluido vai ser igual à densidade da água vezes o volume V1 sobre o volume V2, né? Então vai ser igual à densidade da água vezes V1, que é o volume total, menos A vezes H1, sobre V2, que é o volume total, menos A vezes H2. E aí a gente pode então fazer a conta aqui com os valores do volume total. O volume total é 13,2 centímetros cúbicos, a área é 0,4, a altura H1, né, na água é 8 centímetros e H2 é 3,2. Então aqui é 0,4 vezes 8. Aqui de novo o volume total menos a área é 0,4 centímetros vezes a altura 2, que é 3,2. Ok? Tudo está em centímetros quadrados, vai ficar em centímetros cúbicos, então estou esquecendo as unidades aqui. E isto então nos dá que a densidade do fluido, a densidade da água é 1000, ou 1 grama por centímetro cúbico. Então isto vai dizer que a densidade do fluido é 0,84 gramas por centímetro cúbico. Considerando que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, a gente tem esse valor da densidade desse fluido orgânico. Bem, este exemplo é importante porque a gente tem dois líquidos muito parecidos, a densidade é muito próxima entre eles. A água é 1 e a densidade desse fluido é 0,84. Então, são bem próximos a densidade deles. Só que a diferença das alturas é bastante, né? Uma altura é 8 centímetros e a outra altura é 3,2 centímetros, 3 centímetros. Então, essa diferença é grande, né? Uma diferença de 5 centímetros na altura do densímetro. Então, a gente vê que essa pequena diferença de densidade, né, implica uma grande diferença de altura, certo? Então, a gente está vendo que este densímetro é muito preciso, ele consegue separar bastante bem densidades, certo? Mesmo tendo duas densidades bem próximas, ele faz uma diferença bem grande nas alturas. Então, é um aparato muito sensível para medir densidades de líquidos,
Então é para isso que serve o princípio Arquimedes, para ter aparatos que medem com muita precisão a densidade dos fluidos, por exemplo.